Vamos estar orando no nome de Jesus. Que bênção, toda vez que ela vem aqui. Eu já peguei uma aqui, tem uma aqui, obrigado, tá? Que bênção, né, irmãos? Vocês gostam, né, de ouvir ela pregar, não gostam? Então, mas aí o caldo aqui é mais grosso, Maré. O negócio aqui é mais sério. Vamos colocar de pé, vamos recebê-la de pé, glorificando a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Preste atenção no que Deus quer falar contigo através da palavra de Deus. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus, Pai, eu te louvo e te exalto, glorifico o teu nome para todo sempre. Que o Senhor agora prepare o nosso coração para ouvir a tua palavra. Tua filha está aqui, Senhor, como canal de bênção para as nossas vidas, e que possamos estarmos atentos a tudo que o Senhor quer falar conosco. Nos abençoe e abençoe a tua filha, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Feliz em estar aqui nessa noite, feliz por essa oportunidade. Eu acredito que é a terceira vez que eu prego aqui nessa casa. Uma grande honra, né? O meu esposo falou assim, primeiro a primeira vez que eu vim pregar aqui, eu vim no lugar dele, porque seria ele que vinha pregar, só que ele estava com a garganta ruim. Aí eu vim no lugar dele. Aí a segunda vez, quando me chamaram também, ele falou, não, como assim, né? E até agora ele não pregou aqui ainda, né? E justificando aqui desde já a ausência dele, né? Meu esposo é militar, e nesse momento ele está numa missão lá em Brasília, está alguns dias longe, né? O coração fica apertadinho, né? Mas o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer a oportunidade. Muito obrigada aqui, meus amigos, pastores. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Já aproveitando aqui a oportunidade, um feliz dia para vocês, tá bom? Pastores e pastoras aqui presentes, Deus abençoe. Se eu posso falar algo para a igreja, mediante a isso, ore pela vida dos seus pastores, ore pela vida das suas pastoras, né? Estão aqui, estão na frente da guerra, na frente da batalha. Ore a Deus. Peça a Deus que guarde, que sustente, que fortalece, em nome de Jesus. Irmãos, tem uma palavra de Deus aqui para a tua vida nessa noite. Vou pedir para você abrir 2 textos nessa noite. O primeiro está lá em Salmos, de número 133, somente o primeiro versículo, em nome de Jesus. E você abra também sua Bíblia comigo no livro de Esther, no seu capítulo 4, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um tempinho para vocês acharem o livro de Esther. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O vento tirou minha Bíblia aqui somente. Livro de Salmos, número 133, o primeiro versículo diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você pode dar um glória? Em nome de Jesus por essa palavra. Capítulo de Esther, no seu capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos para você poder entender um pouco o contexto nessa noite, em nome de Jesus. Livro de Esther, no seu capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: quando Mardoqueu soube tudo o que se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em panos de saco e em cinzas. Pula lá comigo para o verso 11, em nome de Jesus.
Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o seu cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram a saber Mardoqueu as palavras de Ester. Verso 13. Então disse Mardoqueu, que tornara a dizer a Ester: não imaginem tu, em teu ânimo, que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para qual tempo como esse chegaste a esse reino. Então disse Ester, que tornara a dizer a Mardoqueu: vai, e junta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Oh Jesus, feche seus olhos comigo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua palavra, Jesus. E uma vez mais eu não oro pela tua palavra, Jesus, porque a tua palavra já é abençoadora, Deus. A tua palavra já é a nossa bênção. Mas eu oro nessa noite, Espírito Santo de Deus, que o nosso coração, que o coração da tua igreja, Deus, esteja aberto para ouvir a tua palavra, para guardar a tua palavra e para praticar a tua palavra. Espírito Santo de Deus, eis bem-vindo neste lugar. A palavra é tua, a casa é tua, os servos são teus. Então eu te peço, Espírito Santo, flua através da tua palavra, Jesus. Flua através da tua palavra, Espírito Santo. O Senhor és bem-vindo aqui, Jesus, porque a casa aqui é tua. O Senhor tem liberdade de agir. És bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Meus amigos músicos aqui, vocês podem me ajudar, mas eu peço que seja um pouquinho mais baixinho, por favor. Muito obrigada. Irmãos, tem uma proposta para esse domingo, domingo da comunhão. E o que nós entendemos por ser comunhão, o que nós entendemos de comunhão, de ter comunhão uns com os outros, de ter comunhão com os nossos, com os da casa, com a nossa família. Comunhão é muito além de sentar a uma mesa. Comunhão vai muito além de uma roda de amigos. Comunhão vai muito além de uma conversa depois que termina o culto. Comunhão é sobre compartilhar dores, compartilhar alegrias, compartilhar preocupações, compartilhar sentimentos. Viver em comunhão, em harmonia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer no livro de Ester, lá no seu capítulo 1, a Bíblia começa dizendo que o rei Assuero, ele quer mostrar toda a grandeza do seu palácio. E para mostrar toda a grandeza do seu palácio, a Bíblia vai nos dizer que o rei, ele vai promover uma festa. E essa festa vai durar no mínimo aí 180 dias. Guarde isso. Ele quer mostrar o poder do seu palácio, ou o poder das suas riquezas. Por isso que durante os 180 dias de festa, ele bota à mostra todas as riquezas do seu palácio sem esconder, porque ele queria mostrar para algum reino que tentasse invadir o seu reinado, ele queria mostrar que ele tinha poder, ele queria mostrar que ele tinha riquezas e que ele poderia ganhar qualquer guerra que viesse sobre ele. Então, por estratégia de guerra, ele vai planejar essa festa. A festa vai durar ali 180 dias. A Bíblia vai dizer que, se passando esses 180 dias, ele promove mais 7 dias de festas. E ele chama todos os príncipes das províncias, da província de Suzã, até o pátio do seu palácio. A Bíblia vai nos dizer que o vinho, a bebida, dava-se de beber sem esforço algum, ou sem obrigar ninguém, era voluntário. Mas a Bíblia vai nos dizer que, chegando ao último dia dessa festa, depois de 180 dias, fez-se mais 7 dias, chegando no último dia dessa festa, a Bíblia vai dizer que o rei, já alegre com o vinho, ele vai chamar Vasti,
a sua presença. A Bíblia vai dizer que Vasti, ela está também dando um banquete para as mulheres no seu palácio. E essa parte aqui, irmãos, começa a mexer comigo, porque a Bíblia vai dizer que Vasti se nega a entrar na presença do rei. A Bíblia não nos conta exatamente o motivo, mas o que a Bíblia nos diz é que ela estava dando um banquete às mulheres no seu palácio, e ela nega o convite do seu esposo, que é o rei. Isso aqui mexeu comigo, porque quando a gente fala de comunhão, quando a gente fala de estar sentado à mesa com os nossos, a primeira pessoa ou o primeiro povo que você deve ter comunhão, que nós devemos ter comunhão, são com os nossos da casa. E não que é o caso de Vasti, mas é o caso de muitas famílias hoje em dia, que preferem estar com os amigos, que preferem estar com as amigas, que preferem estar com os de fora do que estar sentado à mesa com a sua família. Oh, irmãos, qualquer ministério que seja aqui, de ministrar, de pregar, de cantar louvores, qualquer ministério que você exerça aqui, nenhum ministério será maior que o ministério que é a sua família. Nenhum ministério é maior que o ministério da sua casa. O maior ministério começa dentro do seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas vezes nós menosprezamos isso? A gente está tão ocupado com a rotina do trabalho, trabalha a semana inteira, chega o final de semana, marca algum encontro com um amigo, com uma amiga. Não que isso seja proibido, mas isso não pode roubar o tempo da sua família. Isso não pode roubar o tempo à mesa com os seus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Bruna, eu não tenho mesa lá em casa. Desliga a televisão, senta no sofá mesmo, mas conta como foi o seu dia. Pergunta para o seu filho se está tudo bem. Pergunta para a esposa gosta de falar. Pergunta a ela como foi o dia dela. Pergunta ao seu esposo as preocupações deles, os medos que ele tem. Compartilha sentimento, compartilha preocupações, que haja comunhões nas mesas, em nome de Jesus. Que nenhum convite, irmãos, roube a nossa comunhão com os nossos. Que nenhum convite seja melhor do que estar sentado à mesa com os nossos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que nós precisamos entender é que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E isso é uma verdade. Se existem os pastores aqui, é porque tem as ovelhas do rebanho. Se vocês estão aqui hoje, é porque tem pastores que apacentam vocês. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E quando o homem acha se sente suficiente demais, tem um momento que Deus precisa quebrar a sua autossuficiência, para que ele volte a ser dependente de Deus. Porque quer ver uma coisa? Vasti, ela poderia ser rainha, mas ela só era rainha porque ele era rei primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ela só poderia estar dando um banquete para as mulheres no seu palácio porque o rei assim permitiu. Ela só usava uma coroa, não porque ela nasceu de origem para usar uma coroa, não, porque o rei a escolheu e colocou uma coroa sobre a sua cabeça. Mas quando não há obediência, quando não há vontade de ter comunhão, quando não há união, tem um momento que Deus precisa quebrar a autossuficiência do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dizer uma coisa aqui com bastante temor nessa noite. Glória a Deus. Não permita que Deus coisas para que você volte à mesa. Louvado seja o nome do Senhor.
Não permita que Deus precise te quebrar para que você volte a ter comunhão. Isso aqui eu não estou dizendo somente comunhão com o próximo, porque primeiro precisa se ter comunhão com Deus. Se alguém não anda em comunhão com Deus, é impossível andar em comunhão com o próximo. Então não permita que a comunhão seja quebrada, que a comunhão com Deus seja quebrada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter comunhão com Deus, porque quando nós estamos em comunhão com Deus, irmãos, nós conseguimos se relacionar com o próximo. Nós conseguimos compartilhar as nossas dores. Nós conseguimos compartilhar os nossos sentimentos, os nossos medos. E melhor ainda, nós conseguimos enxergar no outro, ainda que ele esteja cheio de defeitos, cheio de erros, mas nós conseguimos olhar para ele e sentir amor. Nós conseguimos olhar para ele e sentir misericórdia, porque nós estamos próximos de Deus e nós temos comunhão com ele, e nós entendemos que não somos merecedores, e com todos os nossos erros, falhas e defeitos, ele nos aceitou na sua mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que haja comunhão, irmãos. Que o fechar a porta e ficar no secreto com Deus, que esse secreto com Deus, ele volte dentro do nosso quarto, em nome de Jesus. Que a nossa família veja em nós a graça de Deus, a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Vasti é tirada de rainha. A Bíblia vai dizer que agora, a partir do verso 2, o rei sente falta. Lembra-se de Vasti. E agora ele vai se assentar com os seus conselheiros. E a resposta que eles vão dar é: faça o seguinte, vamos procurar nas províncias mulheres bonitas, moças virgens e formosas, para que traga na sua presença, e você escolha aquela que você vai querer colocar no lugar de Vasti. Assim é feito. Vem todas as moças das províncias. Você conhece a história. Dentre tantas moças vai vir Radassa, que se chama Esté. A Bíblia vai nos dizer que Esté é introduzida dentro do palácio. Fica na casa das mulheres, passando por um tratamento, passando por um cuidado, antes de entrar na presença do rei. A Bíblia vai dizer que as mulheres, antes de entrar na presença do rei, porque assim era feito, elas se preparavam, e ao entrar na presença do rei, o rei iria escolher quem seria a nova rainha, ou quem seria somente mais uma das suas mulheres. Mas a Bíblia vai dizer que elas passavam por um tratamento de 12 meses. Todas as mulheres passavam por um tratamento de 12 meses. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias para os tratamentos das mulheres. Isso aqui é como uma flecha no meu coração. Porque pensa, pastor, elas passam 12 meses, já está dentro do palácio, mas passam 12 meses se preparando somente para se encontrar com o rei. Isso aqui, irmãos, é profundo demais. Porque elas passam 12 meses se preparando para um encontro que poderia mudar a sua vida. Elas passam 12 meses se preparando para um encontro que mudaria toda a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: sentar à mesa e ter comunhão com Deus, sentar à mesa e ter comunhão com o próximo. Deixa eu te dizer uma coisa: toda vez que você senta aqui e você louva, você adora o Senhor. Deixa eu te dizer mais: toda vez que você passa por uma prova, mas você não desiste, você continua firme, você está se preparando, porque o encontro virá, o noivo voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não
sei quantos anos você tem, que serve ao Senhor, talvez 30, 40 anos. Deixa eu te dizer uma coisa, você está há 30, 40 anos se preparando somente para um encontro. Mas um encontro que não muda somente o seu presente, mas que muda todo o seu futuro. E melhor ainda, muda todo o seu passado, porque lá não haverá dor, lá não haverá lamento, não haverá guerra. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Ele virá, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele virá. Mas enquanto Ele não vem buscar a sua igreja, que Ele seja bem-vindo na nossa mesa. Enquanto Ele não vem para buscar a sua igreja, que Ele seja bem-vindo no nosso lar. Enquanto Ele não vem para buscar a sua igreja, que Ele seja bem-vindo entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um hino que eu não sei cantar, na verdade. Eu falo que não sei cantar, na verdade não sei cantar hino nenhum. Não sei cantar nada. Mas tem um pedaço de um louvor que eu acho lindo. E eu sei que é assim. Ele entrou na casa, Ele sentou na mesa, Ele nos observa, Ele sabe que o esperamos. Louvado seja o nome do Senhor. Que na nossa mesa sempre tenha um lugar para Ele, que Ele possa olhar para nós e Ele perceber e sentir em nós que nós o esperamos, que nós o desejamos. Será que você pode declarar para Ele: Senhor, o Senhor é bem-vindo na minha mesa, o Senhor é bem-vindo na mesa da minha família, o Senhor é bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus. Esther, depois de passar os 12 meses de preparação, a Bíblia vai nos dizer que, chegando já a vez de cada moça a entrar na presença do rei, elas poderiam escolher o que elas quisessem para se apresentar ao rei. Quando eu digo isso, é todo tipo de joias, sapatos, vestidos. Pensa você aí, mulherada. Você está dentro de um palácio, é aberta uma sala para você, cheios de vestidos lindíssimos, roupas finas, sapatos, joias. E alguém fala para você: ó, tudo que você quiser escolher aí, você pode escolher, para entrar na presença do rei. Mas a Bíblia vai nos dizer que, chegando a vez de Esther, nada ela pediu. Oh, irmãos, que profundo é isso aqui. Ela podia pedir tudo, mas ela já estava há um ano ali, se preparando não para receber presentes. Ela estava um ano no palácio, se preparando não para receber joias, não para receber coisas que a traça destrói, não. Ela estava um ano se preparando somente para se encontrar com o rei. Quando ela viu a oportunidade, ela disse: não, nada disso aqui me prende, eu só quero me encontrar com o rei. Louvado seja o nome do Senhor, porque mais vale estar na presença dele, mais vale estar em comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente se confunde que estar no palácio, trazendo para nós, estar na igreja, é receber tudo o que quer, é vir, entrar, pedir e receber tudo o que quer. Ah, irmãos, isso não é importante. O receber é consequência daquilo que você entrega. Louvado seja o nome do Senhor. Receber é consequência da sua entrega. O que você deve vir para cá se preparando é: hoje eu vou me encontrar na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que é melhor? Esse é não pedir roupa, vestido, joias, nada.
Mas a Bíblia vai nos dizer, quando ela entrou na presença do rei, o rei achou graça em Ester e a amou mais do que todas as outras. E o rei fez de Ester rainha no lugar de Vasti. Ela entrou na simplicidade dela, e quando ela entrou, o rei achou graça nela. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa de muito. Vem da maneira que você está. Deixa eu te dizer mais, mostra para ele a sua simplicidade, sem tentar tampar os seus defeitos, as suas falhas. Quando você vem para ele mostrando a sua simplicidade, sem tentar se esconder, o rei olha para você e ele acha graça em você. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mais vale estar na presença dele. Mais vale estar em comunhão com ele. Ai, irmãos, o reino pode nos dar muitas coisas. Eu não estou dizendo que não dá sim. O reino pode nos dar muitas coisas, mas a maior coisa que ele pode nos dar é a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você pode entrar no céu sem muitas coisas, mas você não pode entrar no céu sem antes ter vivido em comunhão com ele aqui na terra, sem antes ter vivido no secreto com ele aqui na terra, sem antes ter gastado a sua vida para ele aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Ester agora já é rainha, e vai se levantar. Quando Ester já é rainha, guarde isso aqui, porque para tudo Deus tem um propósito. Quando Ester já é rainha, vai se levantar uma guerra contra o povo judeu. Ramã, um homem de confiança do rei, você conhece a história, ele vai armar uma armadilha para que não mate somente Mardoqueu, porque a raiva dele é que toda vez que ele passa, Mardoqueu não se prostra aos seus pés. Mas ele agora não quer somente matar o Mardoqueu, mas ele agora quer exterminar todo o povo judeu. E Ester faz parte desse povo. Irmão, isso aqui é profundo, porque nós vivemos o agora. Ester vivia o ser rainha, mas ela não sabia o que estava por trás daquilo que Deus permitiu ela ser. Ai, irmãos, como Deus é lindo, porque nós vivemos aqui o agora, e nós não imaginamos que Deus já preparou o livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos o aqui e agora, talvez preocupados, mas nós não imaginamos que Deus já preparou providência. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o Deus que vive o hoje, mas Ele é o Deus que já está no nosso amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Ramã prepara a armadilha, e ele faz como que o rei assine com o seu anel um mandado que todo o povo judeu seja exterminado. Nós lemos aqui os versículos. Quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele rasga suas vestes, se veste com um pano de saco. E agora, o que tem pelas províncias do povo judeu? Choro, lamento, medo. Mas eles estão unidos em quê? Jejuando, chorando e se lamentando. Mas não é um que chora aqui e outro que sorri ali, não. Todos estão juntos se lamentando, chorando, jejuando, se humilhando, rasgando as suas vestes e vestindo de pano de saco. Louvado seja o nome do Senhor. Mardoqueu vai dessa forma para a porta do palácio.
diz Esther o que está acontecendo. Esther, que não sabe o que está acontecendo, está lá vivendo a sua vida dentro do palácio. Mas chega ela: olha, todo o teu povo será exterminado. Tenta de alguma forma fazer alguma coisa, e Esther de primeira responde assim: todo mundo conhece a lei aqui. Se qualquer pessoa entra na presença do rei sem ser chamada, essa pessoa é digna de morte. E já tem 30 dias que o rei não me chama até a sua presença. Avisa Mardoqueu isso. Volta ao servo. Fala com Mardoqueu: olha, Esther disse isso aí. Mardoqueu responde algo, irmãos, que eu acho que é uma frecha no coração de Esther. Ele diz para ela assim: olha, quem sabe se para um tempo como esse você não foi colocada onde está. Oi, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que age da maneira que precisa agir, e melhor ainda, que age no tempo certo. Nós vemos o agora, mas o nosso futuro Deus já planejou por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós andamos ansiosos e com medo, mas eu te dizer uma coisa: confia no Deus da tua vida, confia no Deus da tua história. Socorro e livramento Ele já preparou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Ele continua dizendo, e o recado é: quem sabe se para um tempo como esse você não foi colocado aí. Mas deixa eu falar uma coisa para Esther. Isso aqui, irmãos, é uma frecha. Se você não se levantar, socorro e livramento de outra parte virá. Que profundo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não se levantar dentro da sua família, Deus quer usar você dentro da sua casa. Deus quer usar você para trazer comunhão novamente para o seu lar. Deus quer trazer você para trazer novamente harmonia para dentro do seu lar. Deus quer usar você para trazer novamente a presença dEle para dentro do seu lar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não se levantar, Deus vai levantar outra pessoa. Mas que não seja preciso Deus levantar outra pessoa, que nessa noite você se coloque na brecha. Deixa Ele usar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, irmãos, quando eu cheguei ali, eu não estava cantando o hino que eu gosto muito. É que é por Ele, para Ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, com amor e com alegria. Isso aqui, irmãos, precisa ser um confronto para a nossa alma. O que nós estamos perdendo para Ele? O que nós estamos perdendo para o reino? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: se tem uma coisa que vale a pena se gastar, é pela presença dEle. Deixa eu te dizer mais: se tem uma coisa que vale a pena se gastar, é pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa declarar para Ele aqui agora. Ele está procurando alguém. Quem eu vou enviar? Que você possa responder: eu, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me levanto para tampar essa brecha na minha família. Eu me levanto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esther recebe o recado e a mentalidade dela muda. E ela entende que precisa fazer alguma coisa, porque da maneira que está, não pode mais ficar. E ela entende que ela tem o poder de mudar uma decisão. Novamente digo: Deus confiou a sua família na sua mão.
você tem o poder, através de Deus, de mudar a história da sua família. Você tem o poder de mudar a história da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa mentalidade mude nessa noite. Às vezes a gente se acha tão incapaz. Lembra lá de Ezequiel? No meio do vale de ossos secos? O Senhor vai dizer: Ezequiel, o que vê? Senhor, só um monte de ossos. E o Senhor diz para ele: então profetiza. Deus não diz para ele assim: eu te dou autoridade. Deus não diz para ele: eu te dou liberdade. Mas Deus diz para ele: profetiza. Isso aqui é profundo, porque a autoridade já estava liberada. Só faltava Ezequiel usufruir da autoridade que já estava liberada. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite aqui, que o Senhor nos deu unção de ousadia, porque a autoridade Ele já nos deu. Que nós tenhamos unção de ousadia para usufruir da autoridade que o Senhor já nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já te deu. Usufrui da autoridade que o Senhor te deu. Você, homem aqui presente, você é o pastor da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Deus depositou sobre as suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Usufrui daquilo que o Senhor já te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Seja o pastor da sua esposa. Seja o pastor dos seus filhos. Seja o sacerdote do seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Esther, ela recebe e ela resolve fazer alguma coisa, mas ela entende que sozinha ela não vai conseguir. Então ela pede: peça que Mardoqueu reúna todo o povo e peça que jejuai por mim. E eu e as minhas moças também jejuaremos. E eu entrarei na presença do rei. E ela declara dizendo: e perecendo, pereci, mas eu fiz o que precisava ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu me gastar demais, eu me gastando para o que precisava ser feito. Mas Bruna, se eu me cansar demais, eu vou me cansar fazendo o que precisa ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou ver a minha família sendo destruída e ficar sentada esperando que isso aconteça, não. Eu vou me levantar e vou fazer o que precisa ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo aqui nessa noite que a comunhão nas famílias vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quanto você vai precisar se gastar para isso acontecer, mas eu profetizo que você vai até o fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você entende que não vai conseguir fazer sozinha? Então ela pede que todos se reúnam e jejuem juntamente com ela. Se unem no mesmo propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: um reino dividido não prospera. Para haver prosperidade e providência de Deus, precisa ter união. E Deus vai trazer isso nessa noite para as nossas vidas. Esther entendeu que sozinha não conseguia. Ela pediu ajuda.
Mas, irmãos, mesmo sendo rainha e ocupando o lugar que ocupava, ela pediu ajuda. Que Deus nessa noite desça sobre nós uma unção de humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus desça sobre nós uma unção de humildade, para saber reconhecer quando precisa de ajuda. Você às vezes não precisa lutar e guerrear sozinho. Está se cansando demais porque não é humilde para pedir ajuda. Oh, Jesus! Que Deus desça sobre nós um amor fraternal, uma unção de humildade, comunicar as nossas fraquezas uns aos outros, pedir ajuda em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Eu não sei como está a sua comunhão com Deus, ou como está a sua comunhão dentro do seu lar e com os seus irmãos. Mas eu vou te dizer uma coisa: quando Esther se uniu juntamente com o povo, com o mesmo propósito, quando Esther entra na presença do rei, a Bíblia vai nos dizer que ela novamente alcançou graça perante ele. E o mandamento do rei não foi de morte, mas o mandamento do rei foi de livramento. Porque teve um povo que se levantou, se uniu no mesmo propósito. Como eu já disse, um reino dividido não prospera. Eu quero nessa noite aqui orar. E a minha oração nessa noite é que haja união dentro dos lares. Minha oração nessa noite é que haja união nas nossas mesas, é que haja união uns com os outros, e que o Senhor dos céus veja graça na nossa família, que o Senhor dos céus veja graça no nosso lar, que o Senhor dos céus veja graça na nossa comunhão, veja graça no partir do povo uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você feche seus olhos nessa noite. E eu quero orar aqui nessa noite. A minha oração vai ser que volte a ter união nos nossos lares. Que nós possamos entender que sozinhos tem algumas guerras que nós não vamos vencer. Compartilha com o seu cônjuge a guerra que você está vivendo. Compartilha com a sua família a guerra que você está vivendo. Peça ajuda em oração. Compartilha com seus pastores a guerra que você está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar pela sua família nessa noite, pela sua vida e pela sua mente, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada, Jesus. Nós conseguimos entender que houve livramento para aquele povo, porque aquele povo estava unido no mesmo propósito. Ah, Jesus, eu quero te pedir que os nossos corações se entrelacem nessa noite, Jesus, em união uns com os outros, em Espírito Santo de Deus, mas que a comunhão comece no nosso quarto, que a comunhão se estenda para a nossa sala, e que a comunhão possa transbordar do lado de fora. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nessa noite que toda investida, que todo coração de pedra seja quebrado nessa noite pela autoridade que há no teu nome. Espírito Santo,
Eu declaro para o Senhor nessa noite que o Senhor é bem-vindo na nossa mesa, que o Senhor é bem-vindo, Jesus querido, nas nossas conversas, que o Senhor é bem-vindo nas nossas rodas de amigo. A tua presença é bem-vinda entre nós, ó Deus, e é bem-vinda no nosso lar, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar aqui, eu quero saber se nessa noite tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que talvez nunca conheceu essa presença que foi aqui falada, uma presença que quando você conhece, você não liga mais para o que está lá fora, o seu coração não queima mais para as coisas desse mundo. Quando você conhece essa presença, ela te inflama por inteiro. Louvado seja o nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Se tiver, eu te convido para vir aqui na frente. Nós vamos orar pela tua vida. O convite está aberto. Eu quero te dizer que você é bem-vindo na mesa do teu Pai. Eu quero dizer nessa noite para você que tem um lugar na mesa da comunhão com Deus para você. Louvado seja o nome do Senhor. O convite está aqui aberto. E se todos aqui podem levar uma frase, uma palavra no seu coração nessa noite, a comunhão, ela vai começar no seu quarto. Ela vai se estender para a sala, para os seus. E quando houver comunhão no quarto, na sala, entre os seus, essa comunhão irá transbordar para fora. E haverá comunhão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode louvar o Senhor com palmas nessa noite. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus.